o fluxo da bênção de Deus sobre a nossa vida. Ei, eu quero profetizar sobre nós. Ei, a bênção de Deus não é um momento, a bênção de Deus é um fluxo constante em todas as áreas da nossa vida. Ei, a bênção de Deus não é, sabe, um lugar. A bênção de Deus não é sobre uma pessoa da terra. A bênção de Deus tem nome, e o nome dele é Jesus Cristo. Ei, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o alfa, o ômega, o início e o fim, o todo-poderoso. Ele é a marca da bênção de Deus em nós. E o que eu vim profetizar hoje é muito básico, mas quem sabe, se é para aplaudir, aplauda todo mundo direito, que a gente está junto aqui em comunhão. O pessoal parece que está chegando no feriado, vai desacelerando. Não vai desacelerando não, meu irmão. Porque o inimigo, ele não está desacelerando. Então, se o inimigo não está desacelerando, a gente que é cheio da presença de Deus, ei, a gente vai correr, ele não vai nos alcançar, meu irmão. Você está aqui, sim ou não? Levanta a mão direita para o lado e diga assim: eu vivo. Fale mais forte: eu vivo o fluxo da bênção de Deus. Ei, meu irmão, você vive o fluxo da bênção de Deus. E a gente precisa entender algo. Nós não podemos banalizar ou tratar de qualquer maneira aquilo que é essencial para a nossa fé. A gente não pode banalizar ou tratar de qualquer jeito aquilo que é base para a nossa vida espiritual. E uma das coisas que é base para a nossa fé, para a nossa vida espiritual, é a consciência da bênção de Deus na nossa vida. A consciência clara e real do que significa a bênção de Deus para a nossa família. Por exemplo, a palavra bênção, ela acaba, e não de uma forma maldosa, mas acaba ali no dia a dia, se tornando algo banal. Por exemplo, eu olho para um amigo e digo assim: ei, bênção. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: ei, bênção. Às vezes a pessoa ela ganha, olha aqui para mim, às vezes a pessoa ela ganha, sabe, algum valor financeiro. Aí o que é que ela diz? Ela diz assim: eu recebi uma. É assim ou não é? Às vezes a pessoa está ali solteira e ela vai conhecer alguém, e ali naquilo lá ela diz assim: rapaz, estou conhecendo ali uma bênção. Inclusive os solteiros, né? Lucas Costa, pastor Lucas está fazendo um evento amanhã, dia 1º, para solteiros. Se você é solteiro, a vontade de Deus para os solteiros. Lucas Costa, Samuel Wagner, Thaís Portela, como é o nome do outro? Cacá Montança. Meu Deus do céu, só com esse nome aí, viu, meu amigo? Ele é especialista em ajudar solteiras a se comportarem como solteiras, é isso? Eita, ó, aonde? Meu Deus, eu quero. Procura as redes sociais do pastor Lucas Costa. Estava nem combinado, viu? Mas porque eu entrei aqui. Você está aqui, sim ou não? A pessoa está conhecendo alguém e diz assim: eu estou ali conhecendo uma bênção. Olha, conhecendo uma bênção. Às vezes qualquer coisa que acontece, coisas pequenas na vida da pessoa, a pessoa diz assim: não, foi uma bênção que aconteceu na minha vida. E não tem problema nenhum quando essa palavra, quando essa conversa, esse entendimento, é porque você está disposto a reconhecer Deus em tudo. Então quando nós estamos dispostos a reconhecer Deus em tudo, tudo bem, você sabe, colocar a bênção de Deus em tudo aquilo que acontece na sua vida. Mas nós precisamos entender e discernir e ter a consciência certa que a bênção de Deus é aquilo que nos faz ter a identidade de filho de Deus onde pisar a planta dos nossos pés. A gente precisa entender que a bênção de Deus não é algo, sabe, banal, que a qualquer momento pode estar na minha vida ou a qualquer momento pode sair da minha vida. Aí, meu irmão, eu quero declarar: em Jesus a bênção de Deus vai permanecer na tua vida por todos os dias da tua jornada aqui na terra. Sabe, é a bênção de Deus que faz, por exemplo, né? Que fez, por exemplo, José. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 39, versículo 2: o Senhor estava com José. O Senhor estava com José. Por isso, repita comigo: por isso. Fale mais forte: por isso. Ele era bem sucedido em tudo aquilo que ele fazia na casa do Senhor egípcio. Ei, minha irmã, eu quero declarar sobre a tua vida: por causa da bênção do Senhor, aquilo que você for realizar vai ter sucesso.
Ei, Rafael, tu não sabe, eu estudei, eu me capacitei, sabe, eu tenho um pós-graduação, eu tenho um mestrado, eu tenho um doutorado. Ei, tudo isso, por melhor que seja, por mais que você precise fazer e faça, entenda que isso te dá um limite aqui na terra, mas a bênção de Deus te torna ilimitado. Ei, onde o teu doutorado não consegue te levar, a bênção de Deus vai te posicionar. Tem pessoas que têm todas as capacidades necessárias para acessar uma porta de emprego e às vezes não consegue acessar. Tem gente que não tem nem tanto capacidade, mas ela entendeu que ela tem a bênção de Deus. Ei, tem pessoas, tem portas que pessoas que são muito capacitadas desejam entrar, mas às vezes chega lá você que nem tem tantas coisas assim. Mas você está lá e as pessoas olham e dizem assim: ixi, o que é que ele está fazendo ali naquele lugar? O que é que ela está fazendo naquela mesa ali? O que é que ele está fazendo no meio dessas pessoas? Ei, esse daí não era a fulaninha lá do bairro de Fátima? Esse daí não era a fulaninha lá da Messejana? Esse daí não era a fulaninha lá da Sabiaguaba? Era bom se ela fosse da Sabiaguaba, pelo menos ela subiu um monte, né? Isso daí não era o fulaninho que ninguém dava nada por ele? Pois é, a bênção de Deus faz com que pessoas que ninguém dá nada sejam posicionadas em lugares extraordinários. Eu não sei se você está entendendo, mas eu vim aqui hoje para te dizer, meu irmão, você vai parar de olhar para as tuas incapacidades e você vai começar a olhar para a capacidade de Deus sobre a tua vida. Isso é a bênção de Deus. Ei, o Senhor estava com José e por isso ele era bem sucedido. A explicação, e quando você vai entender a história de José, José era excelente. José fazia o que tinha que ser feito. José era fiel com as suas mãos. José era fiel nas suas realizações. Sabe, aqui eu não estou te falando que você não tem que fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte e fazer bem feito. Você, como filho e filha de Deus, você não carrega somente o seu nome, entenda isso. Você carrega o nome de Jesus nas suas costas, na sua frente, do seu lado, na direita, na esquerda, para cima e para baixo. Quando as pessoas olham para você, as pessoas não veem mais somente a tua identidade da terra, ela vem a tua identidade de filho, amém? Só que a resposta para o sucesso da tua história precisa ser a presença de Deus e a bênção do Senhor sobre você. Ei, eu quero declarar que quando as pessoas procurarem o motivo de você ser tão próspero, o motivo de você ser tão grande, o motivo de tudo dar certo na sua vida, as pessoas vão vasculhar, as pessoas vão procurar, as pessoas vão tentar dizer o que foi, como foi, por que foi, quem foi que abriu a porta para ele. Ei, você vai olhar e vai dizer: não foi ninguém da terra, mas foi a bênção de Deus que está sobre a minha vida. A bênção de Deus que está sobre a nossa vida. Ei, nós precisamos valorizar mais aquilo que Deus libera sobre nós do que aquilo que a terra libera sobre nós. Nós precisamos valorizar mais aquilo que Deus diz sobre nós do que aquilo que qualquer outra pessoa fala ao nosso respeito. A bênção de Deus, por exemplo, 1 Samuel capítulo 3, versículo 19. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele e todas as suas palavras se cumpriam. Ei, a bênção de Deus estava sobre a vida do profeta Samuel, e por causa disso, as palavras que ele liberava, ou seja, aquilo que ele realizava, o ofício que ele carregava, a função que ele exercia, sempre tinha bom êxito. Eu quero hoje que nós venhamos entender que de uma vez por todas, a gente precisa parar de olhar para o nosso umbigo. Eu não estou falando somente de olhar para as coisas boas, eu estou falando também de olhar para as coisas ruins, porque o que nos limita muitas vezes não é o que tem de bom, sabe, o ego. As pessoas só falam do ego. Não, eu estou falando das incapacidades, das limitações. Hoje, Deus me trouxe aqui para te dizer: para de olhar para ti e começa a olhar para mim. Para de olhar para a tua história. Ei, para de olhar, porque as pessoas têm uma mania de dizer assim: ei, respeita a minha história. Olha para a pessoa que está do lado e diz assim: respeita a minha história. Não, olha para outra pessoa e diz assim: respeita a minha história, rapaz. Ei,
Às vezes não é sobre respeitar a nossa história, não. Porque às vezes ninguém vai ser obrigado a respeitar a nossa história, mas vão ter que aceitar a história que Deus está construindo na nossa vida. Ei! As pessoas podem querer invalidar a tua história, está tudo certo. Até você não valida às vezes, porque se você for sincero, você vai olhar para o que você já fez, você vai olhar para quem você é, você vai olhar para aquilo que não pode ser postado, publicado, você vai olhar para aquilo que não pode ir para o Instagram, e nem você se validaria. Mas não é sobre você, é sobre a glória de Deus sobre a tua vida, rapaz. É isso que precisa fazer diferença na nossa história. Josué capítulo 6, versículo 27, é assim: o Senhor estava com Josué, e a sua fama se espalhou por toda a terra. O nome de Josué se espalhou por toda a terra, não, validando o homem Josué, mas validando um homem cheio do Espírito Santo. Ei, o teu nome vai se espalhar em lugares que você... na verdade, eu quero profetizar direito. O teu nome já está sendo falado e citado em lugares que você ainda não pisou. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus está soprando o teu nome para lugares. A bênção de Deus está soprando o teu nome para mesas. A bênção de Deus está soprando o teu nome. E tem pessoas fazendo reunião e dizendo: ei, eu vou posicionar ele, eu vou posicionar ela. E alguém pergunta do lado: qual o motivo? Não sei o motivo não, mas Deus está olhando para ti e está dizendo: o motivo é a minha presença na tua vida. A presença de Deus na nossa vida, a bênção de Deus na nossa vida, o fluxo da bênção de Deus na nossa história. A gente precisa parar de pensar que o momento que a gente entregou a vida para Jesus, a gente entendeu que nós éramos abençoados, aquilo está restrito a um momento. Aquilo está restrito a uma situação, aquilo está restrito a um comportamento. Tem pessoas que elas se veem como abençoadas, e enquanto elas estão ali, enquanto elas estão ali fazendo tudo certo, elas se veem como abençoadas. Mas no momento que elas vacilam, que elas caem, que elas erram, que elas saem da rota, elas começam a dar ouvidos à voz de Satanás, que diz assim: ei, tu perdeu a bênção do Senhor. Ei, tu perdeu aquilo que Deus iria fazer na tua vida. Ei, agora nada vai mais dar certo na tua história. Olha aqui para mim, redobra a atenção. Tem pessoas que estão ouvindo a voz de Satanás e dizendo assim: ei, por causa do teu erro, por causa da tua falha, não tem mais jeito para a tua família, não tem mais restauração para a tua casa. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Em nome do Senhor Jesus, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. O meu desafio, o teu desafio é parar de olhar para o erro e começar a olhar para a bênção de Deus. Porque quando aquilo que você está olhando vai te influenciar. Repita comigo: aquilo que eu estou olhando, fale mais forte, aquilo que eu estou olhando vai me influenciar. Se eu erro e continuo olhando para o erro, eu vou ser influenciado a errar. Se eu erro e continuo e olho para a bênção, eu vou começar a viver o fluxo da bênção de Deus na minha vida. Rafael, tu está aqui validando o erro? Não, eu estou validando a bênção. Rafael, tu está aqui validando a gente errar, é para a gente ficar errando? Não, eu estou te dizendo, meu amigo, se você não erre não, fica firme, se agarra com Jesus, se estiver doendo, se estiver chorando, se estiver sofrendo, se a carne estiver gritando, corre para os pés de Jesus. Por favor, não erra, por favor, não caia, por favor, não falhe, por favor, não banalize as coisas de Deus. Mas, se acontecer, a Bíblia diz que você tem um advogado que não perde batalha, não perde causa, e a bênção de Deus continua sobre a tua vida. Hoje eu vim pregar para um povo que, em nome de Jesus, pode estar passando por dificuldades, mas entende que é abençoado. Eu vim pregar para um povo que pode passar por desafios, mas entende que nenhum desafio é maior do que a bênção de Deus sobre você. Eu estou pregando para um povo que pode olhar para o casamento, olhar para casa e dizer assim: meu Deus, poderia estar tudo muito melhor, poderia estar tudo muito, avançando mais, poderia estar crescendo muito mais, mas não tem acontecido. Mas a bênção de Deus está sobre você. E se a bênção de Deus está sobre a tua vida, meu irmão, no tempo certo as portas se abrem. No tempo certo, quem tiver que chegar, chega. No tempo certo, quem tiver que sair, sai. No tempo certo, a glória de Deus se manifesta sobre a tua vida. Quem está comigo, diga amém. Salmo 65:4, a Bíblia diz: como é feliz aquele que tu escolhes para se aproximar de ti, aquele que vive em teus pátios. Quantas coisas boas nos saciarão em tua casa, em teu santo templo.
templo. Efésios capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos abençoou. Diga, eu sou abençoada. Fale mais forte, eu sou abençoada. Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa palavra precisa fazer sentido na nossa vida, independente da condição que a gente está vivendo. Porque a condição que a gente está vivendo, na maioria das vezes, quer determinar o fluxo da nossa jornada. A condição que eu estou vivendo, na maioria das vezes, quer determinar como é que vai ser as minhas decisões, como serão as minhas escolhas, como serão os meus posicionamentos. Eu olho e digo, tenho condição, vou, não tenho condição, paro. Eu olho para algumas áreas da minha vida e eu faço a avaliação se eu devo avançar ou se eu devo ficar, quando eu tenho condição. Será que eu tenho condição disso? Não, não tenho. Eu olho sempre para mim, eu olho sempre para o que eu posso, eu olho sempre para o meu bolso, eu olho sempre para o que eu aprendi, eu olho sempre para aquilo que foi me ensinado. E hoje Deus está dizendo assim: ei, para de olhar para a tua condição e começa a tomar decisões em cima da bênção que você carrega. Para de olhar para a tua condição humana, porque eu não ajo naquilo que é humano, eu ajo naquilo que é sobrenatural. Ei, para de olhar para aquilo que você aprendeu e deixa eu te ensinar coisas novas. Entenda que aquilo que Deus te ensina é no processo, aquilo que Deus te ensina é na jornada, aquilo que Deus te ensina é na caminhada, aquilo que Deus te ensina não é parado, aquilo que Deus te ensina é fluindo no propósito de Deus para a tua vida. Hoje Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui para te dizer: ei, não viva de condição, mas viva da decisão de quem você é na minha presença. Para de avaliar a tua vida, para de avaliar os teus negócios, para de avaliar a tua família pela condição que você tem. Condição é humana. Ei, o sobrenatural abre porta onde nem porta tem. Ei, o sobrenatural faz você acessar lugares que você nunca conseguiu nem orar. Ei, entender a bênção de Deus muda até as nossas orações. Sabe por que você às vezes não acessa certos lugares? Porque você não consegue nem orar sobre isso. Tem pessoas que têm a oração, meu Deus do céu, nem ia falar sobre isso. Mas tem pessoas que têm a oração limitada. Tem pessoas que na verdade estão começando a orar e estão pedindo coisas a Deus que ela mesma poderia fazer. Aí Deus não responde a esse tipo de oração. E a pessoa pensa que Deus está calado. Deus não está calado. Deus está dizendo assim: faça o que você tem que fazer. E começa a ter ousadia naquilo que você vai me pedir. Para de me pedir coisas naturais e começa a me pedir coisas sobrenaturais. Para de falar comigo sobre o ordinário e começa a falar comigo sobre o extraordinário. Ei! A bênção de Deus na nossa vida nos tira de um lugar de limitação e amplia a nossa visão. Tem pessoas que estão com a oração limitada porque a visão está limitada. Elas começam a olhar para a vida com a ótica dos outros. Tem pessoas que analisam a vida, analisa casamento pelo casamento da mãe. Analisa a vida empresarial pela empresa que o pai, que o avô teve que quebrou. Ei, você não vai repetir as mesmas histórias dos teus familiares. Através da bênção de Deus, você vai escrever a tua própria história no Senhor. Através da bênção de Deus, você vai escrever a tua própria vida com o Senhor. Ei, quando as pessoas olharem para você, elas vão encontrar alguém abençoado caminhando nessa terra. Quando as pessoas olharem para você, ela vai encontrar alguém cheio da presença de Deus andando nessa terra. Quando as pessoas procurarem o teu negócio, procurarem a tua empresa, elas vão acessar não algo comum, mas elas vão acessar algo extraordinário, porque alguém abençoado está ali naquele lugar, alguém cheio da presença está ali naquele lugar, alguém cheio da glória de Deus está ali naquele lugar. É a bênção de Deus que nos dá acessos que vão nos ajudar a cumprir o nosso propósito. Tem pessoas que estão olhando e estão dizendo: isso é muito grande, isso é muito complicado, isso é muito desafiador. Como é que eu vou acessar esse lugar? Como é que eu vou chegar tão longe assim? Como é que eu vou avançar tanto assim? Deus está dizendo assim: ei, a minha bênção na tua vida vai te fazer acessar lugares inimagináveis. A bênção de Deus irá abrir portas. Sabe que a nossa capacidade não pode abrir, mas a capacidade que vem de Deus já abriu.
Ei, olha aqui para mim, a capacidade de Deus e a bênção de Deus não vai abrir não, já abriu. Eu quero profetizar que ainda essa semana, em nome do Senhor Jesus, se você quer, levanta a tua mão. Eu quero profetizar que por causa da bênção do Senhor na tua vida, ainda essa semana, você vai contar testemunho de portas abertas. Você ainda irá, meu Deus do céu, você irá contar testemunho e dizer assim, ó, ei, você vai falar dessa forma: não tinha como essa porta se abrir. E como é que se abriu? A bênção de Deus é sobre a minha vida. A bênção de Deus faz acontecer na nossa vida coisas que não tinham como acontecer. Ei, nos dá acesso que nós não teríamos como acessar. Ei, a bênção de Deus faz você entrar em lugares que nem dinheiro para pagar você teria. A bênção de Deus faz você, meu Deus do céu, acessar situações que se você tivesse todo o dinheiro do mundo, você não conseguiria acessar. Aí quando você olha, porque você acreditou na bênção, ei, meu Deus do céu, essa é uma das melhores sensações da vida. E eu quero profetizar que isso vai acontecer. Você vai parar um dia e você vai olhar, você vai fazer assim, olha para mim. Você vai parar um dia e você vai estar num lugar falando, conversando, se comunicando. E quando você parar, você vai olhar e vai dizer: meu Deus, eu não acredito que eu sentei nesse lugar. Meu Deus, eu não acredito que eu fiz essa viagem. Meu Deus, eu estou com minha família desfrutando de tudo isso. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Como é que eu estou conectado com essa pessoa, Senhor? Era tão distante. Meu Deus, como é que eu estou sentando na mesa dessa pessoa que era algo tão longe? Como é que eu estou vivendo tudo isso? Aí você vai parar e vai lembrar: é a bênção de Deus que está sobre a minha vida. É a bênção de Deus que está sobre a minha casa. É a bênção de Deus que está sobre a sua família, meu irmão. Sabe, em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar que aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu, jamais penetrou no coração do homem. Essa palavra especificamente, ela fala da eternidade. Mas quando nós vivemos a bênção do Senhor, a gente começa a viver a eternidade desde agora. A gente começa a viver um espelho da eternidade na nossa vida. Ei, meu irmão, a bênção de Deus vai fazer com que a tua casa, ela seja um pedacinho da eternidade. Lá não vai ser lugar de confusão, lá não vai ser lugar de dúvida, lá não vai ser lugar de medo, lá não vai ser lugar onde o inimigo reina, não. Lá vai ser o lugar onde a bênção de Deus vai reinar em todas as áreas da tua vida, meu irmão. Estou nem com saúde para ficar me abaixando assim. Você está aqui sim ou não? Repita comigo: eu vou viver o fluxo da bênção do Senhor. A bênção de Deus é o que faz a nossa vida contrariar toda lógica humana. Ei, a tua vida vai contrariar a lógica humana. Porque pela lógica, a tua vida é para seguir o fluxo da tua família. Ei, você não vai seguir o fluxo da tua família, você vai seguir o fluxo da bênção de Deus. Ei, pela lógica, meu Deus do céu, tem tanta coisa que era para dar errado na tua vida, mas por causa da bênção vai dar certo. Ei, pela lógica, pelos recursos, pela tua capacidade, tem tanta coisa já programada para dar errado. Olha aqui para mim que isso é sério. Meu Deus do céu, pela lógica humana, já tem muita coisa programada para dar errado na tua vida. Mas pela bênção de Deus, tudo já foi certo, meu irmão. Pela bênção de Deus, tudo já aconteceu. Pela bênção de Deus, você já acessou, você já chegou, você já pisou, você já visualizou. Ei, Deus, eu estou vendo pessoas aqui, sabe, começando a visualizar coisas novas, começando a se ver de uma forma diferente, começando a perceber a vida de uma forma totalmente diferente. Sabe por quê? Porque você não vai se ver mais como Francisco, como José, como Pedro, como Tiago, como Natanael, como Rafael, como não, você vai começar a se ver como alguém cheio da bênção de Deus em todas as áreas da vida. Porque o teu nome da terra carrega uma história, mas a bênção de Deus carrega uma capacidade sobrenatural que muda a tua história, que muda os teus acessos, que muda as tuas amizades, que muda os teus negócios, que muda a tua empresa, que muda a tua família, que muda tudo aquilo que precisar ser restaurado na nossa vida. Você está aqui sim ou não? Eu tenho 12 minutos para entregar, isso só foi a introdução, mas eu quero entregar. 3 pontinhos rápidos, amém? Se o teclado puder entrar aqui também já, para a gente já começar aqui. Caminhando que eu vou para a vigília, Amém, gente?
ao fluxo da bênção de Deus, presta atenção. O fluxo da bênção de Deus, que fez José viver o que ele viveu, que fez Josué viver o que ele viveu, que fez muralhas caírem por terra, que fez mar se abrir, que fez rio se abrir, que fez homens comuns viverem coisas extraordinárias. Ei, se homens comuns do passado, sem recurso, sem internet, sabe, com uma vida totalmente precária, conseguiram viver coisas sobrenaturais e extraordinárias, ei, na minha vez vai acontecer também, meu irmão. Ei, na nossa vez vai acontecer também. Sabe por quê? Porque a resposta é a mesma. A resposta daqueles homens sem recurso, a resposta daqueles homens em lugares totalmente improváveis, e a vida deles totalmente improváveis, fez com que eles vivessem coisas extraordinárias, é a mesma resposta que está para a nossa vida hoje. Era a bênção de Deus sobre a vida deles. Ei, era a bênção de Deus sobre a vida deles. E a bênção de Deus nos faz três coisas. A bênção de Deus, o fluxo da bênção de Deus, ela nos atinge, e ela nos fortalece, e ela nos capacita, independente do lugar. Ei, independente do lugar que você está plantado, você vai prosperar por causa da bênção de Deus. Ei, olha aqui para mim, independente do lugar que você está, a bênção de Deus vai fazer diferença na tua vida. Hoje está na moda a gente falar sobre ambiente, sim ou não? Onde a gente liga na internet, a gente acessa qualquer coisa, as pessoas, ei, cuidado com o ambiente que você está, cuidado com as pessoas que você está, cuidado com os ambientes, cuidado com os ambientes, cuidado com os ambientes. Quando você tiver consciência da bênção de Deus, os ambientes que vão ter que ter cuidado com você. Ei, quando você tiver consciência da bênção de Deus, ponto número 1, coloca aí, independente do lugar. Repita assim comigo, independente do lugar. Fale mais forte, independente do lugar, eu serei abençoado. Independente do lugar, eu prosperarei. Independente do lugar, eu serei bem-sucedido. Em nome do Senhor Jesus. Eu não sei onde é que você está, eu não sei se no lugar que você está todo mundo quebra, todo mundo erra. Ei, eu não sei se naquela empresa tem um prazo de validade para as coisas acontecerem, mas o que eu sei é que independente do lugar, alguém abençoado vai crescer, prosperar, avançar e viver para a glória do nome do Senhor. Sabe aquela história? Naquele ponto todo mundo que bota o negócio lá quebra. Ei, isso acontecia até alguém abençoado pisar naquele lugar. Ei, esse tipo de negócio aí, sabe, a pessoa coloca, mas tem um prazo de validade. Ei, você vai começar a mudar a história de coisas ao teu redor, só por causa da bênção de Deus sobre a tua vida. Tem pessoas que estão ali atreladas, ai, o lugar, ai, ei. Abraão, ele me ensina tanto sobre o lugar. No momento decisivo da vida de Abraão, ele está lá, ele chega para o primo dele e diz assim, ó, escolhe aí o lugar. Eu tenho a minha história para viver, tu tem a tua história para viver, está tudo certo. Cada um vai viver a tua história, cada um vai viver na tua dimensão, cada um vai viver do jeito que Deus vai preparar. Mas faz o seguinte, escolhe o lugar, pode escolher, sabe por quê? Porque eu sei que aquilo que eu carrego dentro de mim vai fazer com que independente do lugar que eu estiver, eu irei prosperar. Independente do lugar que eu pisar, ei, o que abençoa lugares são pessoas. O que muda ambiente são pessoas. O que torna um lugar bom, ai, aquele lugar é tão bom, só é bom dependendo das pessoas que vão estar lá. Ai, aquele lugar é tão legal, depende das pessoas que vão estar lá. Em nome do Senhor Jesus, você vai ser o tipo de pessoa que quando alguém pensar em ir para o lugar, ela vai dizer, eu vou, porque lá vai ser tão maravilhoso, porque fulano de tal está lá. Ei, você vai ser o tipo da pessoa que as pessoas gostam de estar no lugar, porque você está lá naquele lugar. Porque as pessoas sabem, o fato de ele estar lá, aquele lugar é uma bênção. Tem lugares que eu olho e digo assim, não sei se eu quero ir. Aí quando eu olho, eu vejo algum amigo meu, que eu confio, e que eu digo, ele já foi lá. E aí o fato dele ter ido lá, eu já sei que ainda que o lugar fosse treva, o fato dele ter pisado lá, aquele lugar virou luz.
Em nome do Senhor Jesus, levanta a tua mão direita. Pai, eu quero declarar sobre a vida, Senhor, do teu povo, dos teus filhos, Pai, que independente dos lugares que eles estão, independente, Senhor Deus, do ambiente que eles estão, o fato de os pés deles estarem pisados ali, a bênção do Senhor vai fluir, vai frutificar, vai crescer, vai avançar. Tem viagens que você vai fazer e você estava inseguro dizendo: meu Deus, será que eu vou? Será que eu devo ir? Será que eu devo pisar naquele lugar? Deus está dizendo: o fato de tu pisar naquele lugar vai abençoar e vai curar. Para de ter medo de lugares. Só tem medo de lugares quem não sabe quem é. Se você não tem consciência da tua identidade, tem lugares que você realmente não pode ir, porque você vai ser influenciado. Mas quando você tiver consciência de quem você é, querido, Rafael, mas lá tem treva. Pois é, mas quando a luz chega, a treva tem que sair. Rafael, mas lá é um ambiente complicado. É, mas quando a luz chega, a treva tem que bater em retirada. Eu quero declarar que tem lugares que vão ser limpos só por causa do teu lugar. Eu quero declarar que tem lugares que vão ser transformados somente por causa da tua presença naquele lugar. Porque quando você entra, a presença de Deus entra junto com você, meu irmão. Você está aqui, sim ou não? Segunda coisa, o fluxo da bênção de Deus nos torna livre das aprovações. Tem pessoas que não prosperaram até hoje porque elas estão esperando a aprovação de alguém. Tem pessoas que não avançaram até hoje porque elas estão esperando que alguém valide elas. Tem pessoas que não cresceram até hoje porque está esperando alguém bater no ombro dela e dizer assim: vai lá, eu acredito em você. Vai lá, eu posso, sabe, eu vou estar contigo. Vai lá, você é maravilhoso, você é uma bênção, você é incrível. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Tem momentos na nossa vida que a única coisa que a gente precisa é entender que quem está batendo no nosso ombro e dizendo: eu sou contigo, é a presença do Senhor. Ei, tem lugares extraordinários que Deus vai nos colocar, que Deus está te dizendo assim: ei, para de esperar a aprovação do homem e abraça de uma vez por todas a minha aprovação sobre a tua vida. Para de lutar para ser visto pelo homem e começa a desfrutar da minha visão ao teu respeito. Para de querer aparecer para alguém. Hoje Deus me trouxe aqui para te dizer: você não precisa aparecer para ninguém, eu já te encontrei. Você não precisa aparecer para ninguém, eu já te vi. Você não precisa aparecer para ninguém, eu já sei quem você é. Rafael, mas se ninguém quiser me ajudar, ei, eu sou contigo. E o fato de eu estar com você, as portas se abrem, a muralha cai, o mar se abre, e você vai viver para a honra e glória do Senhor. Enquanto você está olhando e esperando a aprovação do homem, você não vai receber a aprovação de Deus. Mas na hora que você disser: Senhor, eu só preciso da aprovação do Senhor, Deus vai abrir a porta que tiver necessária. Deus vai mudar o coração de quem tiver que mudar. Deus vai mudar o olhar de quem tiver que mudar. Sabe por quê? Porque se você esperar a aprovação de alguém, no final das contas, você vai dar a glória daquilo que aconteceu na tua vida para alguém. E Deus não divide a glória dele com ninguém. E outra coisa, se você espera a aprovação de alguém, essa pessoa que te aprova, sabe o que vai acontecer no final, lá na frente? Não porque ela é mal, não porque ela é ruim, porque ela é humana, ser humano faz isso. Ela vai querer dizer assim: ó, eu que abri a porta para ele, eu que abri a porta para ela, ó, só está ali porque eu ajudei. E Deus está dizendo assim: aquilo que eu estou fazendo na tua vida, ninguém vai levar o crédito. Ei, aquilo que eu estou construindo na tua jornada, ninguém vai poder bater no peito e dizer: foi por causa dele. Não foi por causa de ninguém, foi por causa da bênção de Deus sobre a tua vida. Aleluia! A resposta de Deus para você hoje é: não espere em ninguém, espere em mim. Não olha para ninguém, olha para mim. Não queira os aplausos de ninguém. Ei, se os aplausos das pessoas não te impulsionarem, as vaias delas nunca vão te derrubar. Por isso que eu não posso ficar esperando nada de ninguém, porque se alguém me dá com a mão, nada vai impedir dela querer tirar com a outra. Mas aquilo que Deus me dá, ninguém tira.
Aquilo que Deus me entrega, ninguém rouba. Aquilo que Deus coloca em nós não dura somente um momento, dura para a eternidade. Em nome do Senhor Jesus, hoje mais uma vez você está recebendo esse alerta de Deus e dizendo: ei, não espera no homem, espera em mim. Para de olhar para o homem e olha para mim. Ei, tira os olhos da terra e começa a olhar para o céu. Tira os ouvidos da terra e começa a ouvir a voz de Deus. Para de esperar coisas de pessoas que erram, que falham, que vacilam, que se perdem no meio do caminho, e começa a esperar algo daquele que é todo poderoso para fazer o infinitamente mais. Ei, tem pessoas que estão frustradas e está culpando a frustração, está jogando a culpa da frustração na vida de alguém. Ninguém é culpado da tua expectativa ser colocada no lugar errado. Ninguém é culpado de você ter acreditado em pessoas. Ninguém é culpado de você ter apostado todas as fichas na vida de alguém que é tão falho quanto eu e quanto você. Mas hoje Deus está te dizendo assim: eu estou te dando uma nova chance. Começa a olhar para mim, começa a esperar em mim, começa a saber que eu sou Deus na tua vida, começa a saber que até pessoas que não gostam de você, vai chegar um momento que elas vão olhar e vão dizer: de fato ele é abençoado. Tem pessoas na tua família que te criticam, que te apontam, que falam mal de você. Tem pessoas do teu trabalho que falam mal de você, mas vai chegar um momento, se você permanecer entendendo que você é abençoado, que até essas pessoas, elas vão começar a desfrutar daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Não é para humilhar os teus inimigos, não, é para que você sirva eles. Prepara uma mesa, né? A pessoa tem aquele espírito vingativo, né? Está repreendido, irmão, todo espírito de vingança na tua vida, amém? Deus vai preparar uma mesa na presença dos teus inimigos. Não é para você humilhar eles, não, mas Deus vai te dar tanto, Deus vai fazer tanto. A bênção de Deus é tão grande na tua vida, que a bênção de Deus vai transbordar. E até quem não aceitava quem você era em Deus, vai ter que desfrutar daquilo que Deus te entregou. Vai ter que desfrutar daquilo que Deus acreditou. Vai ter que desfrutar daquilo que Deus plantou na tua vida. Sabe por quê? Porque aquilo que as pessoas fazem por nós tem um prazo de validade, mas aquilo que Deus faz em nós é semente. E toda semente, eu consigo contar a semente, mas eu não consigo contar o fruto. Por isso que eu não posso esperar nada de ninguém, porque aquilo que as pessoas me dão dura um tempo, é provisão, mas aquilo que Deus me dá é semente. Aquilo que Deus coloca em mim é semente. Cada palavra que Deus libera na minha vida é uma semente. Cada coisa que Deus planta na minha vida é semente. E essa semente vai frutificar. Ei, você vai olhar para o Senhor, você vai tirar os olhos da terra, você vai tirar os olhos dos homens, você vai parar de colecionar decepções, e você vai começar a colecionar realizações. Quando eu olho para o homem, eu coleciono frustrações, mas quando eu olho para Deus, eu começo a colecionar realizações. Quantos aqui vão colecionar realizações? Ei, faça barulho. Quantos aqui vão colecionar realizações? Para finalizar, o fluxo da bênção de Deus, ela acontece na minha vida independente do lugar. O fluxo da bênção de Deus acontece na minha vida independente das aprovações, independente dos títulos, independente da condição. O fluxo da bênção de Deus, ele é muito maior do que todas as minhas limitações. Levanta a mão direita para o lado e diga assim: o fluxo da bênção de Deus. Fale mais forte: o fluxo da bênção de Deus é muito maior do que qualquer limitação na minha vida. As tuas limitações não vão te paralisar, sabe por quê? Porque a bênção de Deus vai transformar a limitação em testemunho, vai transformar história de derrota em história de vitória, vai transformar aquilo que era para dar errado em algo que já deu certo. O fluxo da bênção de Deus vai fazer você viver o extraordinário. A bênção de Deus explica o fato de muitas vezes ninguém dá nada por você, e nem você daria, mas por causa da bênção de Deus você prospera, você cresce, você avança, você prospera e você chega no lugar que Deus preparou para ti.